Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, diga comigo, Midian. Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Amém? Diga comigo, Joquebede e Zípora. Nome bonito para poder filha, tá? Se estiver grávida aí, nome lindo, né? Brincadeiras à parte, querido, vamos entender algumas coisas aqui. Eu achei interessante aqui no teatro, né? As famosas frases de mãe, né? Engole o choro, vai num pé e volta no outro, né? Para dentro, não é verdade? São frases de mãe, cada mãe tem uma frase diferente ou repetitiva, dos avós, dos bisavós, coisas de mãe. Mas no final das contas, irmão, tudo é mãe, tudo é igual nesse sentido de amor, de proteção, não é verdade? E pior ainda quando a gente está com 40, 50 anos, que a mãe ainda chama a gente de menino, né? Aí vai no médico e diz assim: meu menino está ali, doutor. Aí o doutor olha aquele homem barbudo e a mãe chamando de menino, não é verdade? Então passei por muitas vergonhas assim. Pior o pastor Mario, né? Que um dia ele não queria ir médico, o homem não gosta muito de ir médico, e minha mãe leva ele à força, né, pelo braço do médico e chega lá: doutor, esse meu menino. Coisas de mãe. Mas hoje eu queria falar sobre duas mães importantes na Bíblia. A primeira mãe que eu queria falar aqui se chama Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés, o grande libertador de Israel. A Bíblia não vai falar muito de Joquebede, mas eu vejo em Joquebede uma mulher de oração. Eu vejo em Joquebede sabedoria. Eu vejo em Joquebede capacidade de administrar a sua casa. A Bíblia diz que a mulher tola, com as suas mãos, ela derruba a sua casa. Tem muita casa, muita família sendo derrubada. Não é porque é o demônio. Às vezes o demônio até olha e diz assim: olha, não me culpa que eu não tenho nada a ver com isso. Porque tem muita mulher tola, muita mulher com falta de sabedoria, muita mulher ranzinza, que a Bíblia diz: é melhor você morar lá no deserto, lá longe, do que dentro de uma casa ampla, numa mansão, com uma mulher que é ranzinza, que reclama de tudo, que fala de tudo, que não para, não é verdade? A Bíblia diz que existem mulheres sábias na Bíblia, mas existem mulheres que destroem o lar. Assim como também, claro, poderemos pregar em agosto dizendo sobre homens banana, homens frouxos, que têm deixado coisas que é obrigação dele e deixado a mulher
cuidado. Mas tudo começa com uma escolha, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque na verdade o teu casamento é fruto de uma escolha tua. A tua vida é fruto de escolhas. E na verdade nós muitas vezes casamos com o ideal. O que é o ideal? O ideal que nós formamos, achamos que é príncipe ou princesa, e descobrimos depois que é a Fiona mesmo, descobrimos depois que é o Shrek mesmo, não é verdade? Mas essa mulher chamada Joquebede, ela me remete a uma mulher sábia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Israel está no Egito 430 anos, eles estão lá escravos. E eu não vou entrar no mérito dessa mensagem, porque já pregamos e todo mundo aqui conhece a Bíblia, conhece a palavra, sabe da escravidão de Israel de 400 anos, que eles estão escravos no Egito. Lembrando que quem entrou lá foi José, que depois trouxe a sua casa, a casa de seu pai, trouxe os seus irmãos, sua família. E a Bíblia diz que o povo hebreu, ele se multiplicou grandemente, multiplicou em número, multiplicou em prosperidade, mesmo em uma escravidão. E o rei que agora governa, que não conhecia José, não sabia da história, agora olha e vê Israel como uma ameaça. Esse povo que cresceu em número, eles podem se tornar amanhã um exército poderoso que vai lutar dentro do nosso território contra nós. Então o povo hebreu, o tanto que eles cresceram, levou a Faraó a ter medo e insegurança quanto ao futuro do Egito. Então qual foi a ideia que Faraó ele teve? E é a ideia que existe hoje no mundo de uma forma diferente. Faraó olhou e disse: bom, se esse povo está crescendo muito, se essa nação, a nação dos hebreus, está tão grande, eu preciso parar o crescimento deles. A escravidão não está dando resultado. Eles são escravos, mas continuam crescendo, continuam multiplicando as coisas que ele tem. Então o que eu preciso fazer? E Faraó teve uma ideia brilhante, uma ideia maligna, mas brilhante. Por que eu digo que foi uma ideia brilhante e uma ideia maligna? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas, ou seja, o mundo, ele é mais inteligente, ele é mais esperto, ele é mais sábio do que nós que somos filhos da luz. Por exemplo, nós até anos atrás, nós tínhamos uma mentalidade. Qual que era a mentalidade? Porta em porta, casa em casa, um folheto. Ontem nós pegamos o bairro e resolvemos sair uma turma comigo para distribuir folhetos. Nós fomos pelo bairro afora. Pensa num lugar deserto, sábado, 4 horas da tarde. Falei, como que pode um bairro 4 horas da tarde, você não achar ninguém na rua, portas tudo fechado? E nós nos remetemos a uma realidade pós-pandemia, que pós-pandemia, além das pessoas ficarem mais em casa, elas usam hoje tudo via redes sociais, via internet. É raro alguém que vai no banco, exceto se for muito necessário, que vai no banco para resolver alguma coisa. Ir lá na lotérica, pegar uma fila de 30 pessoas para pagar uma conta, ou no banco. Tudo hoje está aqui. E o mundo entendeu isso. E como que o mundo é mais esperto, pastor, do que nós? Porque o mundo está usando isso aqui para destruir família, está usando isso aqui para destruir lares, está usando isso aqui para fazer coisas, por exemplo, uma torcida de Atlético e Cruzeiro. Eles não vão lá no lugar do outro e dizer assim: olha, viemos aqui para a gente combinar uma briga. Por onde que eles fazem isso? Só que a igreja, ela não entendeu isso, que não é mais porta em porta, que não é casa em casa, que não é um folheto, que o que eu vou demorar 1 hora, 2 ou 3 com 10 pessoas no bairro, aqui eu consigo centenas ou milhares num clique. Só que a igreja não entendeu isso. Então a igreja vai ficar lá atrás dos influencers,
vai ficar lá atrás de um monte de gente que não tem nada para oferecer, e aí você olha para as nossas crianças e pergunta assim para elas: olha, quais são os jogadores mais famosos? Todo mundo, todas as crianças vai falar Neymar, vai falar Hulk, vai falar não sei o quê. Aí você olha e diz assim: olha, pessoal, como que foi o Big Brother? E olha que eu estou falando de crente. Muita gente vai saber quem estava lá, quem saiu, quem ganhou. E a gente vai falar de um monte de gente. Não, o fulano casou com o ciclano. Ih, mas o Beltrano já largou a fulana e agora está com o outro ali e sabe tudo. Aí você diz assim, me fala 5 mulheres, pergunta às moças, às adolescentes, me fala 5 mulheres na Bíblia, no qual pode ser exemplo de vida para você. Como é que é? Tem? Você olha para os meninos e diz assim, me fala 5 jogadores do Cruzeiro ou do Atlético, eles vão saber. E você diz, me fala 5 heróis da Bíblia, homens, que mudaram a história de um país. Eles não sabem. Por quê? Porque estão usando tudo isso aqui que o mundo está colocando dia e noite na mente. Mas quando se trata das coisas de Deus, ninguém está sabendo nada. Joquebede, ela olhou e disse assim: eu preciso ser uma mulher sábia. E aquele rei pegou e fez uma lei maligna. Ele olhou e disse: procure todos os meninos de Israel, todos os hebreus, chamou as parteiras e disse: todo menino que nascer homem, todo menino que nascer, mata, não deixa respirar, mata. Por que ele teve essa ideia? Porque se matar todos os meninos, acabou o crescimento. Olha que a ideia dele não foi assim: vamos matar todos os idosos de Israel, vamos matar todos os rapazes de 20 e 30 anos que podem guerrear, vamos matar. Não. Qual foi a ideia dele? Vamos matar as crianças. Nasceu menino, vai morrer. Porque se nascer menino e morrer, nós acabamos com a nação de Israel, exterminamos Israel. Qual é a ideia do mundo hoje, querido? Bom, você nasceu, certidão de nascimento, é homem, é mulher, sexo feminino, masculino? Não. Daqui a pouco vão chegar para o bebê e dizer: o que você quer ser? Estão entendendo a astúcia lá 3.000 anos atrás? Por quê? Porque se eu quero acabar com a família, eu preciso o quê? Desestruturar todos os princípios de família. Então não tem homem, não tem mulher, você decide o que você quer ser, adota. E para piorar a coisa, irmãos, nossos avós tinham 15 filhos, os nossos bisavós 15, os nossos avós 10, os nossos pais 5, e hoje tem pet. A cobra Piton, não sei se é assim fala, é minha filha. Não, qual que é meu filho? Esse gatinho, vem cá pro colinho de mamãe. Não é esse cachorrinho, papagaio também é. Mas não quero filhos. Agora o diabo, irmãos, se tem uma pessoa que tem paciência, o diabo está. Hitler olhou e disse assim, reuniu o povo para ter uma raça pura, uma raça única. Isso é história, não é invenção minha. Hitler olhou e disse assim: não estou nem aí para os idosos. E os nossos soldados que estão indo para a guerra, para a batalha, também não estou preocupado. Eu estou preocupado com as nossas crianças. O nazismo precisa entrar dentro das crianças. E aí você vai ver história, porque foi uma história triste, a guerra, Segunda Guerra Mundial. Só que quando você pega os aliados, Estados Unidos, Inglaterra,
e todas as nações que se uniram contra a Alemanha, contra o nazismo, eles tinham um medo. Eu não vou lembrar o nome aqui, se alguém lembrar pode me ajudar. Mas existia um exército de alemães formado dentro das escolas, desde menino. Então Hitler teve toda uma paciência para formar dentro da escola meninos que não tinham medo de morrer, meninos que não tinham medo de defender a causa, que dariam a vida. E aí, segundo a história, até os aliados, quando esse exército tinha um nome, eu não lembro aqui agora, mas esse exército de meninos de 15, 16, 17, 18 anos, era o exército mais temido de todo o exército da Alemanha. Por quê? Porque eles não levavam ninguém preso. Quando eles encontravam, eles matavam. Mas onde que isso foi formado? Dentro das escolas. Então o que eu trago aqui? Que essa coisa maligna desse faraó de dizer, olha, vamos exterminar Israel, exterminando as crianças. Não se iluda, porque a volta de Jesus precede isso. Nessa época, mandou-se matar as crianças. Quando Jesus nasceu, quem sofreu? Para quem lê Bíblia? Mandou matar todos os meninos. E eu não duvido que tudo isso que está acontecendo na vida das crianças, tanta pedofilia, tanta morte, tanta bala perdida, seja prenúncio da volta do Senhor. A Bíblia diz que então Joquebede tem uma ideia brilhante, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Joquebede olhou e disse: ninguém vai matar o meu filho, e ninguém verá o choro dessa criança. Eu imagino Moisés nascendo, né? Eu imagino provavelmente uma dor de parto e ela sem gritar para ninguém saber que estava nascendo. Eu imagino aquela criança nascendo ali, as parteiras já abençoadas pelo Senhor, porque no meio do caos há um Deus que muda histórias, há um Deus que cumpre propósitos. E naquele momento ali que nasce Moisés, ela esconde por um tempo, e já não podendo mais esconder a criança, ela coloca ele no cesto para descer água abaixo. Eu não sei se foi revelação de Deus, se foi instrução de Deus, ou se Deus só iluminou aquela mulher. Porque tem umas coisas, irmãos, que mãe recebe de Deus, crente ou não crente. Mas se tem uma pessoa que a gente tem que ouvir, é mãe, tá? Se tua mãe falar uma coisa, meu filho, bota o joelho no chão e vai orar. Porque palavra de mãe, meu Deus. Estou errado? Conhecemos a história de Moisés. Moisés desce, Miriam, e Moisés entra para o palácio de Faraó. Quantos anos ele tinha? Provavelmente 3 anos, que era o desmame. Os médicos hoje dizem 6 meses está bom. Eu mamei até 3 anos, diz minha mãe. Tenho vergonha até hoje. Imagina aquele cara de pau daquele tamanho mamando 3 anos de idade, né? Tudo bem. Mas olha o que acontece. Aquele menino desce e ele vai morar no palácio de Faraó. Só que primeira infância nunca sai de dentro de nós. O que eu quero dizer com isso? Tudo na nossa vida é marcado pela primeira infância. Por isso que Deus disse: leva a criança no caminho, e no caminho ensina para que ele não se desvie dele. Tem muita criança que passou aqui pela igreja, mão da Iracema, mão da Tereza, mão da Márcia, mão da Adriana, que já faleceu, e mão de eles irmãos. E quando retornam para a igreja, vão para o mundo, quando retornam para a igreja, dizem assim: pastor, um dia eu vim aqui, eu fui do grupo de crianças, eu cantei essa musiquinha, eu comi pipoca, chupei bala, ganhei comidinha, vinha por causa disso. Mas aquilo que foi ensinado não saiu do coração deles. A mãe de Moisés ensina o princípio para ele vai para o palácio de Faraó. Quando ele chega no palácio de Faraó, a Bíblia diz que Moisés aprende algumas coisas. O que Moisés aprendeu no palácio de Faraó? Estratégia de guerra. Diga comigo: guerrear.
Moisés aprendeu no palácio de Faraó liderança. O que ele aprendeu? Liderança. Não se nasce líder pronto, líder se faz. Você pode ter até aptidão, ter até carisma, mas liderança se aprende. Então quando Deus te chamar, não fica achando que Ele te chamou porque você está pronto. Ele está te chamando porque Ele vai te preparar. Então não tenha medo. A Bíblia diz que Moisés ele aprende algumas coisas, e ele aprende defesa, ele aprende estratégias de guerra, de defesa. Moisés passa 40 anos ali, e a Bíblia diz que Moisés está lá, remoendo dentro dele, porque lá no fundo do coração, ele sabe que ele tem uma missão. E quando nós sabemos que há uma missão no nosso coração, nós entendemos que a gente precisa cumprir a vontade de Deus. Moisés, eu estou resumindo, Moisés ele passa 40 anos e um dia ele vê os seus irmãos brigando, alguém maltratando um judeu, e ele vai e mata esse cara. Quando ele mata e ele acha que tudo está resolvido, que não teve problema nenhum, ninguém viu, ninguém sabe, a Bíblia diz então que alguém descobre isso, é revelado o seu crime, e aí Faraó diz o quê? Vou matar Moisés. Por que Faraó não quis colocar Moisés numa cadeia? Por que ele decidiu matar Moisés? Primeiro, porque Moisés tinha sangue judeu. Então ele sabia, querendo ou não, ainda que tenha passado 40 anos dentro do palácio, comido, bebido, dormido, instruído, estudado, ensinado, tudo como um egípcio, o coração de Moisés pulsava pelo sangue de um judeu. Segunda coisa, Faraó olha e diz assim: Moisés foi treinado em liderança. Israel não tinha líder, mas agora Moisés é um líder. Ainda que um criminoso, ele tem o quê? Liderança. Se ele é líder, qualquer hora ele poderia promover uma rebelião. Terceira coisa, ele tinha estratégia de guerra. Então vamos matar antes que nos dê problema. Moisés vai para o deserto, e ele fica 40 anos no deserto, 40 anos cuidando de cabra. Suas roupas envelhecem, roupas de príncipe, sua pele envelhece, tudo na sua vida muda, e Moisés passa a não acreditar nele mesmo. Então o que Deus faz? Deus leva Moisés a um poço d'água. No poço d'água tinha 7 virgens. Quantas virgens? 7 virgens, 7 moças. Moisés olha, e Moisés está lá e diz assim: eu preciso arrumar um casamento, preciso casar, preciso dar um jeito na minha vida, estou aqui sozinho no deserto de Midian. Moisés olha e tem 7 moças, só que tem uns caras que estão afrontando aquelas moças. Tem caras, umas pessoas, uns homens que estão ali, que estão acusando verbalmente e provavelmente abusariam até fisicamente daquelas moças. A Bíblia diz que Moisés, num ato de liderança, num ato de estratégia, num ato de capacidade, ele parte para cima dos caras, ele briga com aqueles caras e expulsa os caras de lá, defendendo 7 moças. Por que Deus permitiu isso? Porque Moisés estava desacreditado dele mesmo, e se Moisés não acreditasse nele, ninguém iria acreditar. Então Deus promove algo no coração dele para dizer assim: Moisés, não importa se você está no deserto, eu ainda tenho um propósito para a tua vida. Então preste atenção, eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o problema, eu não sei o que você está enfrentando, se você está para baixo, se você está enfrentando um problema emocional, físico, espiritual, não importa. Talvez você não acredite em você, talvez ninguém acredite em você, talvez você só ouve palavra de derrota, palavra de desânimo, mas um Deus está aqui nesta noite, o Deus Todo-Poderoso, para dizer que Ele ainda tem um propósito na tua vida. Ainda que você olhe e diga: está tudo perdido, Deus diz: eu
sou poderoso para colocar ordem no meio do caos. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés está ali e ele casa. Ele olha em uma daquelas moças, ele casa. Sabe por quê? Porque aquela moça chega em casa e diz: pai, nós estávamos sendo afrontadas e quase abusadas, e um rapaz nos defendeu. E o pai disse: eu quero conhecer esse cara. A Bíblia diz que ela leva Moisés à casa dela, e ela se torna esposa de Moisés. Sabe o que essa moça ele viu naquele homem? Provavelmente os outros estavam cantando elas, mas sabe o que ela viu naquele homem? Caráter. Sabe o que ela viu nele? Postura. Ela olhou e disse: se algum dia na minha vida eu precisar, eu vou ter um homem para me defender. Não um macho, mas um homem, porque é diferente. Se algum dia eu precisar de alguém para me proteger, eu vou ter. É um cara que está trabalhando, ele está aqui no deserto trabalhando sozinho. Se eu precisar de alguém para me sustentar, eu vou ter alguém para fazer isso. Ela encontrou naqueles homens qualidades. Aquela moça olhou e encontrou qualidades. Moça que está aqui nesta noite, qual é o rapaz que você vai levar na tua casa? Para dizer: pai, eu encontrei um rapaz. Onde? Aqui nas redes sociais. O que ele estava fazendo? O último vídeo dele que eu vi, ele estava com o cofre aparecendo, a calça caindo quase no joelho e andando assim. É isso que você vai mostrar para o teu pai? Você vai levar alguém dentro da tua casa que o pai vai dizer assim: você estuda? Sim. Qual série? Não, eu tenho 5 anos, eu parei lá no 7ª série. Porque eu tive que trabalhar de quê? Aí eu ajudo meu pai. Ele trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo, e aí eu trabalho sábado e domingo, e ele descansa. Aí o que você faz? Eu fico olhando ele dormir. É isso que você vai levar para a tua casa? Moça, deixa eu te falar uma coisa. Se o cara mente para a mãe dele e mente para o pai dele, eu te aconselho, ele vai mentir para você quando casar, tá? Não aprende. Olha quem é trabalhador. Olha a postura. Procura gente que tem sonho. Porque, pelo amor de Deus, não vai construir um cômodozinho no fundo da sogra e dizer: a gente vai viver de amor. Mas na hora que vem a conta de água, a conta de luz, que faltar o mantimento e já arruma barriga, já engravida, e aí olha e diz: mãe, toma, cuida porque eu não estou dando conta. Bota juízo nessa tua cabeça. Porque a gente olha o cara que é médico, o cara que é um profissional, o cara que estudou 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, deixou de ir em festa, deixou de ir em futebol, deixou de comprar celular de 5 mil, deixou de comprar tênis da última geração e se aplicou no estudo, estudou, aí arruma uma namorada e namora e noiva. E nada de filho, em 30 anos resolve casar, 33, 34, já tem casa, já tem sítio, já tem formação, já viajou o mundo, já fez um monte de coisa. Aí olha para a esposa e diz: agora vamos arrumar um filho? Sim. Muitas vezes, rapaz, a moça olha assim. Lembra, quem assistiu Máscara? Quando ele via aquela moça, né? Aí os olhos falam assim: 18 anos, 15 anos, 16 anos. Aí já vai transar, já engravida, já tem neném, já não tem onde pôr, e não tem nem fralda. Aí aquele cara que chega lá na maternidade procurando assistente social: eu preciso de fralda, eu preciso de leite, eu preciso da passagem para voltar para casa. Meu Deus! Bota juízo na tua cabeça. Aquela moça olhou e disse: pai me defendeu.
o cara discute com a mãe, se o cara bate na mãe, ele só vai trocar. A próxima a apanhar é você. Se a moça desonra o pai, desonra a mãe, você será um desonrado. Aprenda a escolher, porque Deus não vai escolher para você. A escolha é tua, mas você tem que olhar e ver caráter, ver postura. Não, esse rapaz um dia vai me defender se for preciso, ele vai me sustentar se for preciso. Não estou aconselhando moça ficar dentro de casa e não trabalhar, não. Estou dizendo que se for necessário, os dois juntos crescendo, indo junto. Não passe o carro na frente dos bois, já dizia o ditado dos antigos. Porque tem muita gente sofrendo hoje porque é fruto de escolha, que às vezes o pai olhou e disse: não presta, não serve, não vai. Que a mãe disse: filha, não faz isso, mas eu vou. A Bíblia diz: tem que parar ali. Mas é uma lição para os jovens, porque hoje é dia das mães. E a maior alegria de uma mãe é olhar e dizer assim: minha filha é casada com um cara de caráter, trabalhador, honesto, fiel, servo de Deus, homem abençoado. E isso é muito fácil, tá, gente? Isso é muito fácil de achar, está cheio de gente boa por aí. É ter paciência para esperar no Senhor, crer e não passar carro na frente do boi. Do contrário, meu querido, você vai pagar um preço alto lá na frente, e tem gente que não dá conta de pagar preço, tá? Não, pastor, mas se eu casar não der certo, eu separo. É pior ainda, tá? Pior. E se tiver filho, pior ainda. A Bíblia diz que Moisés casou, foi morar em Midian. Qual que é o problema de Midian? Diga assim: Midian é o mundo. Midian é a faculdade. Midian é a escola. Midian é o nosso trabalho. Midian é onde nós nos encontramos e que as coisas de Deus muitas vezes não estão lá. É a nossa vida lá fora da igreja. Moisés foi morar em Midian, só que em Midian não tem palavra, não tem aliança, não tem nada de Deus em Midian. E aí Moisés fica lá 40 anos morando, e nesses 40 anos que Moisés está lá, ele se esqueceu da aliança. O que ele esqueceu? Da aliança. Qual que é a aliança, pastor? Deus disse a Abraão: vamos fazer uma aliança. Todo primogênito que nascer, todo menino, operação de circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, operação de fimose. Só que Deus diz assim: vai fazer operação de fimose quando? Diga comigo: o 8º dia de nascido. Por que Deus mandou fazer no 8º dia de nascido? Porque no 8º dia é menos dor, e no 8º dia a cicatrização é mais rápida. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: não é para ninguém sofrer, é para ter marca. A marca de um judeu. Como que os nazistas descobriam os judeus? Circuncisão. Era fácil de identificar. Qual que é a marca do cristão? O sangue de Jesus. O sangue da aliança. Deus diz: faça isso. Passa Moisés, casa com Zípora, e Moisés tem filhos morando em Midian. E aí ele tem um encontro com Deus. No encontro que ele tem com Deus, Deus faz o quê? Moisés tem uma missão para você, porque eu não esqueci do propósito que eu tenho para a tua vida. Deus nunca vai esquecer do propósito que Ele tem para a tua vida. Você pode até esquecer, todo mundo pode até esquecer, mas Deus não esquece. A Bíblia diz que Moisés, então, ele, dentro do propósito de Deus, ele recebe uma ordem: vai para o Egito e libera uma libertação do meu povo. Só que Moisés está lá e ele vai para o sogro e ele diz: o que, sogro? Eu preciso partir, me abençoa. Estou indo embora, eu, minha esposa e meus filhos. Ok? O sogro: que o Senhor seja contigo. Vai na bênção. Recebeu a bênção. Agora ele está indo. Quando ele está no meio do caminho, Deus desce dos céus. Para quê? Matar Moisés. Peraí, mas foi Deus que chamou. Peraí, mas foi Deus que escolheu. Peraí, mas foi Deus que
Só que Moisés está indo liderar uma nação sem uma aliança com Deus. Porque os filhos de Moisés não estavam circuncidados. Então Deus para no meio do caminho e diz assim: para Moisés não fazer besteira lá, eu vou matar ele. E Deus para no meio do caminho. Só que quando Moisés está lá, tranquilo, a esposa de Moisés, Zípora, ela percebe que Deus iria matar Moisés. Como que ela percebeu, pastor? Não sei. O que ela viu, pastor? Não sei. Como que foi o negócio, pastor? Não sei. A Bíblia só diz que ela viu que Deus iria matar Moisés, e Moisés não viu. Então deixa eu falar uma coisa aqui, duas coisas importantes aqui. Primeiro, pai e mãe. Como que era feita a circuncisão? 8º dia, faca de pedra. Alguém já se cortou em pedra? Já se cortou em pedra? Alguém? Não, é pior que faca. Quebrava-se a pedra, e a pedra especial fiava ela, e se fazia o corte ali no prepúcio da criança sem anestesia, porque não tinha anestesia. Só que era 8º dia, circuncisão era rápida, era recuperação mais rápida, tudo tranquilo e sem perigo de uma contaminação. Só que agora os filhos de Moisés são adolescentes. E Deus olha e diz assim: Moisés, ótimo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, ótimo por quê? Porque Deus diz: você vai, mas não vai sozinho. Vai você, vai esposa e vai filhos. Deus nunca tem plano para você sozinho. Deus tem plano para você e para a tua família. Amém, Deus. Você pode até se endurecer, você pode até recusar, mas Deus nunca chama alguém para dizer assim: você vai estar sozinho. Pastor, mas Pedro disse: deixei minha casa, minha família. Não, ele voltava em casa sempre. Ele tinha um ministério itinerante, mas voltava. Agora Deus olha e diz assim: bacana, você está indo com a família. Deus nunca vai deixar a tua família para trás. Deus nunca vai deixar a tua família para trás. Mas tem que ter aliança. Porque está indo Moisés e os filhos, e Deus para e diz: vou matar Moisés. Não tem aliança. Zípora olha e diz: não vai matar meu marido, nem vai matar meus filhos. Zípora, ela viu, sabe por quê? Porque mulher sábia edifica sua casa. Mulher sábia percebe o que é que está acontecendo dentro do lar. E ela não precisa brigar, ela não precisa discutir, ela não precisa quebrar o pau, jogar a panela para cima, jogar palavrão. Ela só precisa de um par de joelhos. Porque o joelho muda toda a situação. O problema é que tem muita irmã, muita mãe tentando mudar filho, muita mulher tentando mudar marido através de agressividade, e não vai conseguir. Irmão, se tem um bicho que é teimoso, é homem. Por isso que a mulher precisa ter jogo de cintura, por isso que a mulher precisa saber lidar. Porque no final das contas a gente homem vai olhar e falar assim: ela estava certa. Na maioria das vezes. Porque Deus deu uma percepção para a mulher que muitas vezes nós não temos. E se a tua esposa olhar para você e dizer assim: olha, eu não quero você andando com aquela, tá? Você vai olhar e dizer: tem nada a ver, que é isso? Que bobeira, que besteira. Eu acho melhor você dar uma olhadinha com mais carinho, porque é capaz que ela tenha razão. Amém? Os homens não estão gostando muito do que eu estou falando. Eu estou assim meio com a cara fechada. Aleluia. Já mexi com os jovens, agora eu vou mexer com os homens, com as mulheres. Mas ela se posicionou como alguém que disse: vou defender a minha casa. Nós estamos precisando de mulheres para defender a casa. Amém. Sabe, não mulheres para fofocar. Aí começa assim diretas lá nas redes sociais, porque o fulano de tal, eu conheço um homem que fez isso e isso, todo mundo sabe que é o marido dela. E fez isso e expõe tudo na rede social. Segue o conselho dos seus avós: roupa suja não é de rede social. Não expõe. Aí você faz todo um alvoroço, coloca todo mundo com raiva do teu marido, depois você faz as pazes.
Aí ninguém mais gosta do teu marido, aí você quer que aceita ele. Guarda as coisas para você. No máximo 2, 3 pessoas de confiança que você compartilha e que vai te ajudar. A Bíblia diz que aquela mulher chamada Zípora, ela toma uma atitude de defender a sua casa, de defender a sua família, de defender propósitos. E aí eu termino, porque o meu tempo já se esgotou. Hoje é dia das mães, tá, gente? Tem paciência. Amém. Amém? Ô Paula, obrigado. Aleluia. Porque algumas coisas aqui. Primeiro, aliança. Quando se cortava o prepúcio, a aliança tinha sangue. E a primeira coisa que você precisa ter na tua casa, você mãe, você mulher, quer salvar os teus filhos? Quer salvar a tua casa? Você precisa ter aliança com Deus. Aliança de oração, aliança de compromisso, aliança de palavra, aliança de serviço. Segunda coisa, a Bíblia diz que Moisés, por não fazer, o que acontecia? Precisou usar uma faca cega. A primeira oportunidade que Zípora teve, ela pegou a faca e usou. Fora da época, fora do dia, sujeito a uma bactéria, um vírus, uma coisa assim, sujeito a uma infecção, um monte de coisa. Sabe por quê? Porque aquilo que nós não fazemos no tempo certo vai doer mais. Então, mamãe, olha para cá. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. A Bíblia diz: não retire a vara dos teus filhos. Sabe por quê? Porque se você não educar agora, com 12 anos, 13 anos, você vai ter problema sério. Não entra no meu coração que uma criança bata no rosto da mãe e a mãe acha isso normal. Não entra na minha concepção que uma criança está com uma música obscena, dançando, e a mãe acha aquilo lindinho, maravilhoso, porque é só uma criancinha. Não entra na minha concepção que uma criança apareça com um brinquedo, pode ser o mínimo de um carrinho que não é dele, e a mãe não vai procurar saber de quem é, de onde pegou, por que levou para dentro de casa. Não entra na minha concepção, e aí a frase já diz tudo. Porque tem mãe que olha para o filho e diz assim: esse menino é mal criado. Você já disse tudo, ele é mal criado. E quem que cria? Ensina a criança, sabe, postura. Não é possível que uma criança fique gritando palavrão dentro de casa e o pai não diz nada, a mãe não diz nada, a não ser que ele faça isso em casa também. Porque mais do que palavras são os nossos exemplos. Sabe, querido, mãe, tua criança tem 2 aninhos, e hoje você leva ele ali fora da igreja e manda ele fazer xixi no jardim, e ele põe o pênis para o lado de fora para fazer, e está passando outras crianças, está passando uma mãe, está passando uma outra mulher, e você acha normal. Mas não se assuste quando lá no carnaval, diante de câmeras, ele pôr o pênis para fora e urinar, porque você permitiu isso desde a infância. Você não usou faca, você não podou, você não corrigiu, para não dizer aqueles que vão lá na escola para tirar a autoridade do professor e dizer: mas meu filho é santo. Não tem filho santo, querido. Se minha mãe soubesse a metade do que eu aprontei e ela nunca ficou sabendo, você nem imagina. Mas ela morreu achando que a gente era santo. Filho mente, filho esconde, filho faz coisas que você não sabe e culpa outro. Então aprenda a discernir e dizer: eu tenho que usar faca. Porque tem hora que mesmo que você tenha condição de dar um celular de 3.000, você vai olhar e dizer: não, você vai ficar com esse até o fim. Mas se quebrar, quebrou. Porque se você ficar dando tudo, quando chegar 13, 14 anos, ele vai olhar o colega que tem um tênis de 4.000, de 5.000, e ele vai olhar e vai dizer: eu quero. E se não der, ele vai tirar um revólver, uma faca, e vai dizer: me dá, e pronto, acabou. Porque se você não usar faca de pedra hoje, ele vai chegar um dia
e vai dizer assim: como mamãe me deu tudo, se você me largar, você é minha namorada, se você me largar, você não vai ser de mais ninguém. Começa a perseguir e entra o feminicídio, porque lá na infância alguém não usou faca de pedra nele para dizer não é não, não usou faca de pedra para dizer tem horário, não usou faca de pedra para dizer olha, aqui em casa quem manda sou eu, tenho autoridade. Não, vai lá brigar com o professor, vai lá brigar com a tia, traz para a igreja para o pastor resolver, aí vai para a sala de criança, a tia traz aqui para cima e diz: eu não volto nunca mais nessa igreja. Vai protegendo, vai protegendo, vai protegendo, e um dia vai ter que visitar na cadeia. Desculpe a franqueza. Aprenda a usar faca de pedra na hora certa. Qual é a hora certa, pastor? Não sei se ainda acontece, mas o primeiro tapa é do médico, né? Pelo menos era. E o segundo tem que ser seu, pai e mãe. Não estou falando de espancar ninguém, não estou falando de agressão a nenhuma criança, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas eu quero dizer que tem que ter limites. Qualquer psicólogo que você sentar com ele vai dizer, sabe o quê? Criança precisa de limite. Quem já assistiu Superman? O problema nunca foi as crianças, o problema sempre foi os pais. Para eu terminar, a Bíblia diz que ela para Moisés, faz a circuncisão dos filhos, e ela pega a carne, o prepúcio, aquilo que foi cortado, joga nos pés de Moisés e diz assim: esposo sanguinário. O que ela estava dizendo? Ela estava brigando com ele, discutindo? Não, ela estava dizendo assim: o que você tinha que fazer, você não fez. Você ia morrer e os meninos iam morrer, mas eu te protegi. Sabe o que ela está dizendo? Homens, que as mulheres estão fazendo coisas que não era para elas fazer, porque os homens têm sido banana, porque os homens têm se omitido. Sabe por que 90% dos trabalhadores na igreja são mulheres? Porque os homens se omitiram. Sabe o que Débora diz? Não é Débora minha filha, não, Débora da Bíblia. Quem tem que ser juiz de Israel é você. Mas já que você é um covarde, homem, eu vou subir. Porque o lugar das mulheres era ser protegido, não exposta. Mas os homens estão se acovardando, estão dizendo: faz. Aí tem mulher pagando água, mulher pagando luz, trabalha de dia e de noite, vai para casa, tem que pôr comida dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer um monte de coisa, para depois o safado ainda arrumar outra, desculpe a palavra, e dizer: arrumei uma melhor. Olha, muita gente tem dito aí: arrumei uma melhor, só tem que quebrar a tua cara, tá? Tem muita gente no final da vida morrendo em hospital pedindo arrego à primeira mulher, porque a outra olhou e falou: agora não serve não. Aprenda a valorizar o que Deus te deu. Amém? Ainda que seja barriga. Que Deus te abençoe com essa palavra. Amém. A Bíblia diz: os filhos de Zípora se tornaram levitas do Senhor. A tua aliança vai determinar se os teus filhos um dia estarão louvando a Deus dentro da igreja ou estarão numa prisão. A tua postura diante de Deus vai determinar o futuro da tua família. Seja como Joquebede, sabe, seja como Zípora, minha família não vai morrer, porque se o meu marido não fez aliança, eu faço aliança. Fica de pé no teu lugar, pela Jesus.